Olá pessoal, neste vídeo eu vou estar respondendo a questão 24 do vestibulinho da ETEC, prova do segundo semestre de 2017. O enunciado diz: no século XVI, divertidos duelos intelectuais entre professores das academias contribuíram para o avanço da matemática. Motivado por um desses duelos, o matemático italiano Niccolò Fontana Tartaglia, 1500-1557, encontrou uma fórmula para resolver equações polinomiais de terceiro grau. No entanto, os outros matemáticos da época não tinham acesso a tal descoberta, tendo que encontrar formas alternativas para resolver aqueles problemas. Uma dessas formas alternativas é a fatoração, que facilita a observação das raízes, soluções, pois transforma a adição dos termos da equação em uma multiplicação igualada a zero. Veja o exemplo. Então a equação x² mais 6x² mais 5x menos 12 igual a zero pode ser fatorada da seguinte forma: x menos 1 vezes x mais 3 vezes x mais 4 igual a zero. Analisando o exemplo dado, é correto afirmar que essa equação, observe que as alternativas estão se referindo às raízes dessa equação. Então nós temos que encontrar essas raízes e verificar as alternativas. Observe a forma fatorada da equação do terceiro grau. Temos três fatores. O produto de três fatores é igual a zero somente se ao menos um desses fatores for igual a zero. Então, para encontrar as raízes dessa equação do terceiro grau, temos que igualar a zero esses três fatores. Então, nós temos x menos 1, que é o primeiro fator, igual a zero. Isolando x, encontramos a primeira raiz. O segundo fator igual a zero. Isolando x, encontramos a segunda raiz. E igualando a zero o terceiro fator, encontramos a terceira raiz. Então, as raízes ou soluções dessa equação do terceiro grau é menos 4, menos 3 e 1. Observe que uma equação do terceiro grau tem sempre três soluções. Neste caso, encontramos três soluções diferentes. O enunciado fala sobre soluções naturais, ou seja, que eles são números naturais. Os números naturais são os números que nós usamos para contar. Observe que não temos números negativos nos naturais. Fala também de soluções inteiras. Que são os números negativos, o zero e os números positivos. E fala também dos números irracionais, que são os números que não podem ser escritos na forma de fração, ou seja, os números π e as raízes quadradas ou raízes cúbicas
tanto os positivos como os negativos. E também fala das raízes reais. Os números reais unem todos esses números aqui num lugar só. Então nós temos então as soluções que encontramos podem ser inteiras ou reais. Retornando ao enunciado, vamos analisar cada uma das alternativas, lembrando que a solução que encontramos foi -4, -3 e 1. A alternativa A fala que possui 3 raízes naturais distintas. Bem, as soluções que encontramos é distintas, né? São 3 diferentes. Mas não são naturais, porque temos números negativos. Então a alternativa A é falsa. A alternativa B fala que possui 3 raízes inteiras distintas. Sabemos que os números inteiros podem ser tanto negativos como positivos. Então, nesse caso, a alternativa B é verdadeira. Então, a alternativa correta é a B. A alternativa C é falsa porque diz que possui 2 raízes naturais distintas e uma raiz irracional. Não temos 2 raízes naturais e nem uma raiz irracional. Possui 2 raízes irracionais e uma raiz inteira. A alternativa D também é falsa, porque nós não temos raízes irracionais na nossa solução. A alternativa E diz que não possui raízes reais. Isso é falso, porque nós sabemos que os números inteiros que compõem a nossa solução também são números reais. Espero ter ajudado e até a próxima.